sininho e faça parte dessa comunidade. Está conosco aqui, estão conosco os presidentes das principais entidades empresariais aqui de Tubarão. A gente fala com o presidente da CDL, Rafael Silvério. Seja bem-vindo, Rafa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu xará, Rafael Bica. Bom dia, Niltinho. Bom dia, Jean, parceiro aqui da City. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hiper. Presidente da City, Jean Carlos, bem-vindo, cara. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o processo que a gente discutiu tanto nos últimos meses aí, né? E o Jean é tudo errado, né, o nome dele. Porque é Jean com G, geralmente é com J, e é Debon, não é Debona. É mais frequente o Debona, então é Jean Debon, tá certo? Isso é hora de ficar mandando bilhetinho. Não, é que já tem mais visita chegando aí para bater um papo conosco. De novo? O pessoal dos governadores, o governador do Rotary, o governador do Rotary aqui da região tá chegando aí. A gente conversa com eles mais no fim do programa aí. Bacana. E Paulinho Emerich, teu amigo, tá acompanhando. Paulinho Emerich. O Jean já abriu o tema do nosso bate-papo hoje, e a gente conversou agora há pouco com o deputado Volney Weber. A campanha do voto regional, do voto por Tubarão, do voto pela Amurel. Dá para fazer um balanço já? Sim. Eu acredito que tenha sido bastante positivo, né? O balanço que a gente tem, a gente está esmiuçando ainda, né? A gente tem hoje de uma forma bastante, vamos dizer assim, um pouco grosseira ainda, né? Porque tá apurando os votos ainda bem certinho, para ver exatamente quanto é que foi. Mas só pelo fato de a gente já ter conseguido ter ajudado a eleger 2 deputados estaduais, né, isso já comprova que deu certo, né, assim, isso dito pelos próprios eleitos, né, que eu já conversei com 2, nós já estivemos, né, Rafa, num evento com o Sorato também, onde foi feita uma avaliação, e eles externaram a importância do movimento Voto por Tubarão e região da Murel. Então só esse fato já comprova que deu certo. A gente conseguiu, era o nosso principal objetivo, era ajudar e conscientizar a população de votar em candidatos da região, de Tubarão e da região, né? Acho que esse projeto ele não vai acabar nesse momento, ele precisa ter uma continuidade, porque nós temos potencial de eleger ainda mais, de fazer um trabalho ainda maior do que foi feito esse ano. E o grande diferencial que eu vejo foi o fato de nós estarmos com 8 entidades, né, Rafa, juntos, que isso foi que pegou muito, assim, que a gente conseguiu fazer esse alinhamento entre as entidades que, a meu ver, foi o grande diferencial do processo. Entidades de extremamente respeito, conceituadas, e que eu cheguei a ouvir, por incrível que pareça, Rafa, alguns questionamentos sobre, mas por que os empresários estão se envolvendo com isso? Já começam no mínimo o Rafael quer ser candidato na próxima, o Jean quer ser candidato dá uma situada bem assim, né? Dá uma situada no porquê que CDL, porquê que a City buscam essa valorização, essa causa nesse momento aí. Então, na realidade, a maioria das entidades de classe, entidades empresariais, elas são apartidárias. Então nós não estávamos defendendo nenhuma bandeira partidária, mas sim defendendo o voto local, incentivando a votar nos candidatos daqui, da nossa região, pois as nossas entidades são aqui da região, né? Todas representam aqui Tubarão e região da Murel. Então, nada mais justo do que termos mais representação política aqui da nossa região. E como o Jean disse, o objetivo foi alcançado. Antes não tínhamos nenhum deputado estadual aqui de Tubarão, agora temos 2, e tínhamos apenas 2 deputados estaduais da Murel, e agora temos 3. Então, esse foi o primeiro objetivo alcançado. O outro objetivo que também foi alcançado, né, com essa mobilização aí dessas 8 entidades, é importante dizer que nós trabalhamos muito na questão das redes sociais, carro de som, outdoor, a gente divulgou muito forte. O objetivo principal era conscientizar a população. Por quê? Em 2018, do total de votos válidos aqui de Tubarão, por exemplo, apenas 30% ficaram em candidatos daqui. Ou seja, 70% dos votos dos eleitores aqui de Tubarão foram para candidatos de fora. Então, esse era um ponto importante para a gente atacar. Tanto que, agora nesse ano, nessa eleição desse ano, 60% dos votos ficaram aqui. Então, a gente dobrou a quantidade de votos que ficaram aqui em Tubarão. Então, também demonstra aí mais um resultado dessa nossa campanha.
Lembrando que esse 60% que o Rafa fala não são só nos eleitos, né? Sim. Isso são nos outros candidatos também de Tubarão. Aqueles que vocês listaram no exato, começo, né? Aqueles que estiveram dentro da CIT, dentro da CDL, né? Que a gente os convidou. Então, esses votos a gente computa eles no total, né? Então, e tem um grande diferencial nisso, que a gente sempre ouvia nas eleições anteriores, porque nossa região, porque Tubarão nós não temos bons nomes, né? Porque os nomes são muito fracos e etc, etc. E eu sempre disse, desde o início, desde quando a gente começou o movimento, os nomes que nós temos hoje, a candidato, deputado estadual e deputado federal por Tubarão, são nomes muito bons, que merecem, que tem como a gente votar neles, que estão enganjados num projeto. E o resultado veio, né? Eu vou passar para o Niltinho, mas só para não perder a linha, Niltinho, do que eu falei antes. Sempre assim me interrompendo. Não, é porque a próxima pergunta é só porque eu não quis comentar isso antes de vocês se posicionarem sobre o que eu falei no mínimo, Rafa ou Jean quer ser candidato. E tomara que sejam. Tomara que empresários de qualquer ramo, que as pessoas se envolvam, porque são pessoas que têm experiência de gestão, são pessoas que têm experiência administrativa, que entendem de necessidades aqui da nossa região, porque senão, cara, a gente fica só reclamando de quem está lá e a gente não vê bons nomes surgirem. Então, como tu bem citaste, né, Jean? Que bom que tínhamos bons nomes neste ano, que bom que tínhamos boas opções, Nilton. Eu quero perguntar para vocês. Eu acho que a campanha, ao contrário de alguns da imprensa, eu não vou citar o nome do Dura aqui porque mas ao contrário de alguns da imprensa, eu penso que a campanha foi um sucesso, de fato. Vocês pensam em, de repente, liderar essa campanha, expandir a outras associações da região da Murel e até mesmo antecipar, de repente, um pouquinho mais para conseguir ter um resultado ainda melhor no próximo pleito? Eu acho que não é nenhuma questão de pensar, Nilton, é uma questão de tem que fazer. Não tem como fugir disso, entendeu? Inclusive a gente já está, vou passar essa informação aqui em primeira mão, no dia 17, não nessa segunda, na seguinte, a gente já tem confirmado com os 3 deputados eleitos, né, o Volney, o reeleito, a gente vai fazer o evento na CDL, né, quando a gente já é o primeiro evento pós-eleição, né, quando a gente vai começar o processo que nós vínhamos falando, e a ideia realmente é essa, para que a gente passe a conversar com Criciúma e com Araranguá, que são as referências, né, e com o Braço do Norte. Criciúma se ferrou bonito nessa eleição para deputado estadual. Eles perderam força, mas existem os pleitos regionais e existe o pleito do sul de Santa Catarina, né? Então essa união de forças, ela é fundamental. Então até porque o projeto é o mesmo, né? Muito Sim. parecido. Então é fundamental que essa campanha, que esse movimento, ele se expanda para o sul de Santa Catarina. E eu tenho certeza que se a gente vai conseguir, eu já conversei, já tenho uma conversa prévia com Criciúma e com Araranguá, com os presidentes das ACIs de lá, e eles estão totalmente a favor que isso aconteça. E isso é muito bom. Entendeu? Essa abertura, vamos conversar, vamos discutir o que é melhor para nós. E isso, com certeza, nós vamos colher bons frutos no futuro. Bom, a gente tem entidades empresariais aqui que fazem um trabalho que a gente não vê muito em outros locais, assim. Acho que vocês já incentivam o jovem empreendedor desde o início, né? A CIT tem lá a JET, tem, enfim, a CDL tem esse envolvimento. O próprio Rafael é um exemplo disso, na questão do jovem empreendedor estar envolvido nisso. E talvez isso traga para o meio empresarial da cidade já a noção da importância desse associativismo, desse se envolver aí em causas que vão além do seu comércio, vão além da sua indústria, vão além do seu negócio, né? Isso dá para levar para a sociedade no geral, para sair do meio empresarial, dá para essa campanha seguir fora da eleição, a importância desse trabalho de coletivo, assim? Bom, na realidade, a ideia, quem encampa essa campanha são as entidades empresariais, mas isso é um movimento para a população em geral, para os eleitores, né? Uhum. Então, o objetivo principal nosso não era nem conscientizar os nossos associados, mas sim a população em geral. Tanto que é por isso que eu falei que a gente estava fazendo divulgação forte aí em vários canais de comunicação, justamente para atingir os eleitores. E agora também um dos objetivos também nossos da campanha, que agora é válido para esse momento do segundo turno, que é a questão dos votos brancos, nulos e abstenções. Né? Então, esse também foi um objetivo nosso, incentivar que as pessoas fossem votar, uhum. né? Que não votasse branco, nulo, ou que deixassem de votar. E nesse segundo turno ainda mais válido, né? Então, até eu sugeri entre as entidades lá que nós continuássemos a campanha agora no segundo turno,
não mais incentivando o voto local, porque isso já passou, né? Mas sim incentivando as pessoas a irem votar. Independente de quem for votar, mas irem votar para exercerem seu direito, né? Porque se você não vai votar, você está jogando a responsabilidade para as outras pessoas, né? Tirando vamos dizer assim, o seu da reta. Então é isso que nós queremos agora nesse momento, incentivar as pessoas a irem votar, né? Tem opção A, B, e o importante é estar lá presente no dia 30 de outubro. Deve ser uma votação mais rápida, né? São só 2 votos, então né, não vai ter fila, imagino isso. Eu, ao menos não tão demorada. Porque assim, essa questão do voto é importante, e eu penso que falta um pouquinho mais de união de todos os setores da sociedade, até nosso aqui da imprensa, em torno de algumas pautas, porque eu tive vendo aqui aquele dia que teve o evento que o Piara fez um negócio da Facisc ali, como é que é o nome dos pleitos da região. Voz Única, o lançamento do Voz Única. O lançamento do Voz Única. Eu falei, não precisa fazer um estudo, todo mundo sabia que aquilo ali eram demandas já históricas aqui da nossa região, nós precisamos cobrar essa galera para que essas... eu cito exemplo, eu fiquei... O governador Moisés sempre foi muito presente aqui em Tubarão em relação a obras, isso é indiscutível, né? Nós não podemos... Agora, eu fiquei extremamente decepcionado, por exemplo, quando o governo do estado anunciou o estudo para a construção da ferrovia do Frango e a nossa ficou esquecida. E quando o estudo saiu, ninguém falou nada sobre isso. Os deputados daqui, no caso, o Felipe Estevão e o Ivonei Weber não falaram nada, não cobraram e ninguém falou nada. E a coisa fica por isso mesmo. Nós temos que ser mais ativos nesse sentido, né, hoje. E aí, Nilton, que entra o papel das entidades, né? Porque a porta de entrada para o desenvolvimento de uma região, de um município, a meu ver, não é na prefeitura, é dentro das entidades, porque a necessidade está dentro do CDL, está dentro da CIT, está dentro dos sindicatos patronais, né, da AMP, porque ali as necessidades, o empresário está vendo qual é a dor do empresário, o que ele está precisando. Ele está precisando de estrada, ele está precisando de saúde, de segurança, e a partir dali se começa o movimento. Então, e a gente se aproximando ainda mais com os deputados, porque o papel não é a gente estar cobrando, não é a gente estar inflamando o negócio, pelo contrário, é porque a gente participe do processo, né? Para que eles nos vejam, mas isso tem um cunho político. E nós temos um momento que a democracia, né, e os candidatos só são eleitos via partido político, né? Agora, eles não podem ter influência dentro das entidades, é isso que a gente cuida bastante. Agora, a bandeira, eles não tem como o Sorato, o PP, o Volney, o governador, o presidente entrar e a gente dizer não. Só que nesse momento nós vamos discutir o desenvolvimento. Tem um movimento de discutir política, né? Nós recebemos, né? A CDL recebeu, a CIT recebeu com cor partidária dentro das entidades. Mas isso era o momento que todo mundo teve o direito. Essa é a democracia. Né? Agora, essa união de forças, esse estar presente no que está acontecendo e os próprios eleitos, né? Eles tendo a consciência que nós estamos ali para ajudá-los, talvez esse seja o grande diferencial do processo. Tem que saber ouvir, né? Tem que saber fazer. E eles vão ganhar com isso, né? Exatamente. E eles vão ganhar com isso também. Aliás, um bom exemplo é que os senadores que não vieram na CIT para explicar o voto do fundão eleitoral estão fora da, né, quer dizer, a mim não, porque segue senador, mas... Inclusive, muitos dos deputados federais que votaram a favor ficaram fora. É importante essa valorização de nomes, essa identificação e essa participação de entidades que são acima de suspeita. Vocês fizeram o que nós aqui na rádio fizemos também. A gente abriu espaço para todos que venham aí se posicionem. E pode vir com a sua identificação partidária, não tenho, né, mas agora, da mesma forma que o outro virá também, então é isso. Tu sabe o que eu vejo muito, assim, que tem um outro ponto muito positivo, que foi a imprensa abraçou. Também ajudou muito esse processo, né, Rafa? Assim, além das entidades que a gente trabalhou junto, né, aí em todos os momentos, desde o lançamento até essa avaliação que a gente está começando hoje, a primeira rádio que a gente vem fazendo essa avaliação, a imprensa nos ajudou muito. Mas eu acho que a imprensa só se for muito cega para fechar os olhos para uma questão dessa, porque eu vivo dessa região, eu preciso de empresas fortes nessa região para que a gente faça cada vez um trabalho. Ganha, né? Todo mundo ganha. Então, quando a gente fica que nem o Niltinho bate na questão da ferrovia, que nós estamos isolados do resto do estado, porque a nossa ferrovia vai até Imbituba, embora a gente ainda tenha uma ferrovia e um porto e um aeroporto e uma bela rodovia aqui, né? A questão da região oeste, os caras lá têm um desafio muito maior que a nossa, né, cara? Que o nosso aqui. Lá não tem nem uma rodovia boa sequer.
quer. Então, embora a gente tenha isso, mas, pô, se nos conectasse, se trouxesse qual é a pauta, e às vezes a gente está achando que é isso e não ouve o empresário, que vai trazer, não, na verdade essa ferrovia não é tão importante, tem que estar ali, tem que estar ouvindo o que realmente faz a diferença. E tu vê como é importante essa união de forças, né? Nós estamos num processo que a gente está fazendo isso a 4 mãos, né? Que é o processo de concessão do aeroporto da Jaguaruna, que tu falou. Vai trocar o governo agora. Isso, ganhe quem ganhar, vai ser trocado, né? O Moisés não vai continuar, né, como governador de Santa Catarina. Se as entidades não estivessem envolvidas nesse projeto, não estivessem acompanhando para ver o passo a passo disso, cara... Corre o risco. Correria o risco de que, não, vamos zerar, vamos começar do zero. Não. A gente está envolvido no processo, a gente vai cobrar essa sequência, né, de processo, junto primeiro com os deputados estaduais, né, que agora essa responsabilidade nossa e deles também, e isso vai ter que chegar no governador, a gente não pode estancar esse processo. Essa continuidade. Para que Jaguaruna seja o que foi projetado para ser, né? Um aeroporto de cargas, um aeroporto grande. Eu me lembro muito dessa história toda lá no governo Stipe, né, cara? Que não, vai ser um aeroporto de cargas e tal. Ainda não chegou. Para finalizar, porque nós temos outros convidados, outros convidados, né, no programa de hoje. Nesse segundo turno, as entidades vão se posicionar de alguma forma? Como é que vocês vão trabalhar nesse sentido? Bom, na realidade, primeiro, como eu comentei ali, o primeiro posicionamento nosso é de incentivo ao voto, de, né, não ficar em casa, mas ir lá e votar. E o outro, que agora tem se falado muito, que não é mais questão Lula ou Bolsonaro, partido PT ou PSL, mas sim vamos dizer assim, o ideal de cada um, como é que eu posso dizer? As propostas, as bandeiras de cada um, que é a questão do nosso futuro, né? Então, nós estamos pensando, nós ainda como empresários, nós sabemos o que vai ser bom para o futuro do Brasil. Então, nós não estamos falando de candidato A ou B, mas fazendo com que a gente quer que as pessoas reflitam, principalmente comparando com os países aqui da América do Sul, o que vai acontecer com o nosso futuro se um partido socialista assumir o comando do nosso país. Então vejam os países aqui do nosso continente, né? Venezuela, Chile, Argentina, Cuba na América Central. Então é isso que nós queremos. Nós, como eu falei, nós somos apartidários, mas nós temos que pensar no nosso futuro. Então nós sabemos o que é a melhor escolha para o nosso futuro. E a gente vê que o Rafa é apartidário mesmo quando ele coloca o presidente Jair Bolsonaro no PSL, né? O PSL nem existe mais, né? No PL, eu acho que nessa questão de posicionamento, isso agora eu estou falando enquanto a CIT, não estou falando das outras entidades, né? Porque eu não as represento, não posso falar por elas. Mas nós temos uma reunião hoje, a FACISC, né, na qual a CIT é a nossa entidade mãe, e eu acho que pela primeira vez ao longo da história vai existir um posicionamento muito claro. Porque isso é uma tendência que a gente está percebendo em todas as entidades. Não é a briga do bem contra o mal, não. É uma questão de tu pensar e analisar o futuro das entidades, o futuro do Brasil, a economia do Brasil. Então esse posicionamento, essa discussão que está se iniciando dentro das entidades é um movimento fantástico. Isso é o que tu falou inicialmente ali Rafa. A questão do posicionamento político, né? Não partidário, não é com o interesse de A, B ou C se vai ser candidato, não, é o que é melhor para Tubarão, o que é melhor para Santa Catarina e o que é melhor para o Brasil. Esse é o viés, essa é a discussão. E o interessante é que abre uma conversa no campo democrático. Quem conhece assim um pouquinho, né, pode não ter ido viajar, mas estudou, leu um pouquinho sobre as democracias no mundo, é permitido que as entidades, quando há um consenso, se manifestem defendendo algo, e isso não quer dizer que está impedindo um diálogo com o outro lado. Sempre respeitando. Não, exatamente, né? Então, porque há um interesse de classe, então a nossa classe está interessada em tal questão, se o outro lado ganhar, vamos sentar, vamos conversar, não há rompimento, porque o rompimento prejudica a todos, não é essa a ideia, é só um posicionamento. Desculpa te interromper, que assim, eu sou, além de trabalhar aqui na Hiper, né, e eu sou empresário, tenho uma empresa de comunicação, eventos, etc. E eu falo agora como empresário. Como que eu vou votar num cidadão? Estou falando Niltinho, empresário, tá? Deixar bem claro. Como é que eu vou votar num candidato em que agora um dos seus principais apoiadores dizem que a ideia principal
econômica do governo é revogar a reforma trabalhista e furar o teto dos gastos, gastar desenfreadamente por conta das questões sociais, com números duvidosos, etc. É difícil, é um retrocesso para quem é empresário. A gente sabe que se o teto dos gastos fura, a confiança do investidor diminui, o dinheiro começa a rodar menos, isso é uma coisa óbvia. Até eu que não sou economista, sei que os efeitos vão ser muito danosos a quem tem um CNPJ, né? O Brasil é um dos países ainda, mesmo com a reforma trabalhista, né? É um país que é muito cruel com o seu empreendedor. Então, os caras defendem esse tipo de coisa. Aí vem, ele vai lá no primeiro turno, abraça um cara que a economia gosta, que é o Henrique Meirelles. Aí vem um dos principais apoiadores do Lula, que é o Boulos, e fala numa entrevista com todas as letras. Não, foi uma presença figurativa para dizer que o Brasil está unido a favor da democracia. O projeto econômico do Lula é revogar a lei trabalhista. Como que o empresário vai apoiar uma ideia como essa? É difícil. Essa tua colocação, assim, para mim, eu já tenho acompanhado isso, tenho ido até de algumas informações também. Para mim isso só é o que basta, né? A gente avançou tão pouco nessa reforma trabalhista, mas que já fez uma diferença tão grande para o empresário nesse processo, né, que é inadmissível uma reavaliação desse processo. Isso eu não estou dizendo que tem que tirar direitos do funcionário, não, pelo contrário, mas só que a coisa tem que ser igual. E essa evolução que a gente teve nessa pequena reforma trabalhista que teve no Brasil alguns anos atrás, já beneficiou muitos empresários no sentido de segurança. Agora, se nós for rever isso e retroceder, aí fica muito complicado, muito difícil, né, Rafa? E nesse sentido trabalhista ainda estamos atrás de muitos países, né? Como os Estados Unidos. Então hoje ainda pesa muito mais ainda para o lado do trabalhador do que para o lado do empresário. Resumindo, é a questão de ideologia, valores. Então, se um lado está indo contra os nossos valores, por que a gente vai incentivar o voto nesse lado? Nós vamos incentivar a quem está indo ao nosso favor. Então, é isso. Perfeito. Gente, isso dá um tema rico de um podcast aí pra gente ficar... Só para finalizar aqui, nós estamos bem atrasados, mas a questão inclusive após esse posicionamento do Boulos, né, o mercado está pressionando o ex-presidente Lula a anunciar os seus nomes da equipe econômica, e ele está titubeando porque ele sabe que se ele anunciar um Henrique Meirelles da vida, ele vai perder o apoio da esquerda. Se ele apoia um cara mais relacionado a essas pautas de revogação de teto, revogação de reforma trabalhista, ele perde o apoio do mercado. Então, o ex-presidente ele está no meio de uma balança, mas se ele não se posicionar, ele vai acabar perdendo um pouquinho dos dois. Ele não deve se posicionar mais à esquerda contra o Boulos. O Boulos diz, ontem agora me fugiu o nome, eu estou com o Gustavo Franco na cabeça e não é, o que foi o ministro... Armínio Fraga, né, que foi do FHC, já se posicionou a favor do Lula, o Henrique Meirelles falou lá, possivelmente o Lula, porque ele não perde o voto da esquerda, ele vai anunciar um nome mais moderado, mais que agrade o mercado, para tentar pegar justamente isso, o moderado da esquerda não vai votar no Bolsonaro, então ele já tem esse voto muito definido, ele tem que buscar agora, a não ser que seja, né, ele não perde, mas ele perde militância, e uma militância numa campanha que tu precisa interiorizar, tu precisa estar lá na ponta, ela é para lá de importante. E está nas nossas mãos, né, na verdade, agora, no nosso voto, né? Tá em quem analisa ainda, essa escolha está com a gente, né? Acho que o Brasil tem tudo para continuar desenvolvendo. A gente está no momento da economia que as coisas estão acontecendo, né? Então eu sou muito otimista quanto a isso e através do voto que a gente pode fazer com que isso continue. Jean Carlo Debon e Rafael Silvério, sejam muito bem-vindos, presidente da CIT. Obrigado pela presença aqui, bem-vindo, Jean. Muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição e continuamos aí firme e forte na luta. Rafael Silvério, um abraço, presidente, obrigado, e um abraço à equipe do CDL lá. Obrigado a toda a equipe aqui da Hiper, obrigado pelo espaço e mais uma vez, não deixem de votar nesse segundo turno. Grande abraço. A gente